Olá, alunos do quinto ano B. Em nossas atividades de matemática, nós vamos trabalhar polígonos e depois nós vamos trabalhar a multiplicação. Primeiro, nós vamos fazer atividades sobre os polígonos. Então, leia com atenção todas essas informações sobre os polígonos que eu coloquei para vocês, tá? As informações que você acha importante, que você considera importante, você copie em seu caderno. E é necessário que você registre também no seu caderno a tabela 1, tá? Então, você precisa copiar isso daí que você vai precisar para fazer as outras atividades. Por fim, você vai realizar as atividades relacionadas ao nosso conteúdo polígono. Bom, o polígono, ele é uma forma geométrica fechada que é constituída por segmentos de reta que não se cruzam. Então, as retas que formam o polígono, elas não se cruzam. Depende também da quantidade de segmentos que formam o polígono, quantidade de lados, vai diferenciar um dos outros, tá? E também vai diferenciar o nome que ele vai receber. Portanto, olha só na nossa tabela 1, em relação ao número de lados. Os polígonos, eles recebem os seguintes nomes. Então, vocês vão copiar essa tabela, tá? E também vão observar alguns exemplos. Então, tem o pentágono, o hexágono, e outros que vocês vão também, se vocês quiserem copiar e colocar o nome no seu caderno para deixar registrado, você pode também. E depois tem atividade 1, para você preencher a cruzadinha com o nome dos seguintes polígonos. Então, tem os polígonos de 7 lados, de 20 lados, 12 lados, 5 lados, 9 lados e 3 lados. Então, vocês vão observar a tabela 1 para responder a cruzadinha, ok? Na atividade 2, vocês vão fazer no seu caderno, vocês vão registrar a data, a página, o número do exercício, deixar espaço para que possa responder o exercício, tá? Então, vocês vão responder esse exercício no caderno de vocês. É a página 47, exercício 1, 2 e 3. E na página 48, somente o exercício 4, ok? Agora, mostrando aí no livro para vocês, acompanhem também no livro de vocês, o polígono. Nós vamos continuar, tem atividade 1 que você vai responder aí. Quando um contorno de uma região plana é chamada de polígono. Então, você vai responder de acordo com o que a gente já havia explicado, que é quando as suas retas, elas não se cruzam, tá? Então, lembre disso na hora que for responder essa pergunta. Atividade 2, você vai identificar e assinalar os contornos que são polígonos. Lembrando que aquele que se cruza não é polígono. Já na atividade 3, você vai recordar aí o número de lados, o número de vértices. Se você quiser voltar nas páginas anteriores, reler para fazer essa atividade com calma, você pode. Você também pode olhar o número de lados, verificar na tabela 1 o número de lados e qual vai ser o nome desse polígono, ok? Na página 48, nós temos somente o exercício 4. Essa pesquisa você não vai precisar realizar, porque você já tem no seu caderno a tabela 1, que foi do primeiro exercício de matemática que você teve que copiar. Então, você só vai analisar o número de lados e vai formar o nome do polígono. Voltando para o caderno de atividade, você vai continuar o estudo sobre os polígonos. Então, é necessário que você retorne à primeira atividade, releia, faça de novo esse estudo e responda
a atividade 1, que você vai marcar um X em qual das figuras a seguir é um polígono, lembrando que o polígono, as retas dele não se cruzam, tá? Essa é uma dica importantíssima. Vai resolver a atividade 2, ok? Que é o formato aí da nova piscina da Ana Beatriz. Você vendo que é importante que você conte o número de retas aí, o número de lados, para que forme o nome do polígono. A atividade 3 é bem simples, você vai identificar 2 polígonos diferentes na ilustração. Você pode marcar com lápis de cor ou seu lápis de escrever mesmo. E depois escrever aqui do ladinho o nome dos polígonos que você encontrou. Agora vamos conhecer a multiplicação, né? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Leia mais de uma vez essa explicação. Anote em seu caderno as informações que você considera mais importante. E depois realize as atividades propostas. É muito importante para que a gente entenda a matemática, entender o que consiste. Por exemplo, a gente pode substituir a multiplicação pela soma, porque ela nada mais é do que o número somado várias vezes. Como assim, número somado várias vezes? Então, a gente às vezes olha na tabuada e entende 5 vezes o 3 é igual a 15. Mas, tá, e aí? A gente pode somar o número 3 5 vezes, ou a gente pode somar 3 vezes o número 5. Veja só. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 15. Você pode aí contar com bolinhas, contar com tampinhas, com o que você tiver em mãos. Lápis de cor, que você vai observar. Se você fizer 5 grupos de 3, no fim, o total será 15. Se você organizar essas mesmas 15 tampinhas ou 15 lápis de cores de 5 em 5, você vai observar que você vai formar 3 grupos. Então, 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Aí eu peço para que vocês analisem também que a tabela de Pitágoras, que é uma forma também de fazer a multiplicação, certo? Então, 1 vezes o 1 é igual a 1. 2 vezes o 2, que é 2 somado 2 vezes, é igual ao 4. O 3 somado 3 vezes é igual ao 9. Então, vocês vão observar aí todo esse processo de multiplicação por meio da tabela de Pitágoras. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês também para que vocês observem essa tabela sobre as maçãs que vocês vão precisar para fazer as próximas atividades. Por isso que às vezes é importante que você anote algumas informações e para conseguir realizar as atividades que estão por vir de multiplicação ou de soma ou de polígonos, que você já tem aí algumas informações. Então, olhem só. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fileiras de maçã. Cada fileira possui 4 maçãs. Então, nós vamos fazer a multiplicação em disposição retangular. Isso vocês vão fazer depois de novo no livro, tá? Por isso que eu já coloquei essa explicação para vocês. Então, se você pode contar uma por uma, que é a maneira mais demorada de você descobrir o total. Você pode somar cada fileira, tá? Então, eu somei aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que deu igual a 24, tá? E eu posso multiplicar 6 fileiras de maçãs, com cada uma contendo 4 maçãs.
Então, 6 vezes o 4, que dá igual a 24, igual a nossa soma também. Eu posso somar também o número 4 6 vezes? Ok, se você somar, se você fizer, aí essa situação inversa você vai descobrir que vai dar 24 também. E aqui, por fim, eu faço um desafio para vocês, que é realizar a tabela de Pitágoras por completo. Então, vocês têm até o número 5 já, e você pode continuar aí a tabela. Agora, no seu caderno, nessa atividade, você vai registrar a data que você está fazendo essa atividade, a página do livro, o número do exercício, a questão, deixa espaço para que você faça o cálculo e também escreva a resposta quando for necessário. Então, nós vamos lá para a página 79 do livro, fazer o exercício 1 e também vamos fazer o exercício 2 da página 80. Eu convido agora vocês no livro, na página 79, fazer a leitura várias vezes dessa parte da explicação da multiplicação, né? A ideia, o vocabulário, o cálculo mental. Então, primeiro, ele vai dar um exemplo de como você resolver num papel quadriculado, numa região retangular. Você pode fazer com a régua. Se você não tem régua em casa, você pode usar um cartão, esses de visita, você pode utilizar para que fique mais retinho aí o seu retângulo. Então, são 12 linhas e 25 colunas decompondo aí esse número, tá? Então, você vai observar como que ele está explicando aí, decompondo esse número. E aí, ele faz 10 vezes o 20, 10 vezes o 5, 2 vezes o 20 e também faz 2 vezes o 5. Então, ele dá uma explicação e depois ele pede para que você resolva a adição, muito simples também. Na página 80, ele já vem aí com a dezena, com a unidade, organizando esses fatores, né? Essa multiplicação de uma maneira menor. Então, aquilo que ele tinha feito mais esmiuçado, ele já vem reduzindo em algarismo, né? Para que fique mais fácil de obter o resultado. E você, aqui no seu caderno, vai verificar, ou seja, você vai fazer a situação inversa, tá? Dessa multiplicação. Então, se ele multiplicou 25 12 vezes, você vai multiplicar a situação inversa, tá? Faça aí a sua multiplicação inversa e veja se o resultado está correto. Eu fiz aqui também um exemplo para vocês do 18 vezes 12. Então, eu utilizei esses dois fatores, né? E eu multipliquei o 2 vezes o 8, que deu 16. Depois, eu multipliquei o 2 pelo 1, que dá 2. Mas, nós já tínhamos um lá em cima para que a gente somasse, né? Então, ficou 3. E aí, depois, eu multipliquei o 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 1 dá 1. Então, ficou 18. Depois, eu fiz a soma desses fatores. Aí, você me pergunta, e esse zero, né? Da onde que surgiu esse zero? Esse zero a gente adiciona porque aqui nós estamos na casa da dezena. Então, esse 1, ele vale 10. Então, nós estamos na casa, nós temos que pular aqui a casa da unidade. Para que fique melhor de entender, eu fiz um outro exemplo. Utilizando aqui, né, a dezena e a unidade. Então, aqui a gente, para ficar mais fácil, a gente multiplicou o 18 por 2, tá? Então, o 18 pelo número 2. E embaixo nós estamos multiplicando o 18 pelo número 10, porque o 1, ele está na casa da dezena, então ele vale 10.
Então, 18 vezes 10 é 180, não é 18. E depois eu fiz a soma aí para obter esse produto. É um exemplo simples, mas que eu acredito que vai ajudar vocês a resolver e a também verificar se os seus cálculos estão corretos após você terminar, né, sua multiplicação. E depois você vai escrever no seu caderno a resposta, tá? A resposta completa. Então, em 12 semanas, a Flávia trabalhou quantas horas? Na atividade 2, nós temos aí a disposição regular, que é aquilo que eu expliquei no exemplo da maçã. As árvores nas plantações, elas estão dispostas, né, em 4 linhas e também cada uma são 4 linhas e 5 colunas, ou também dá para ser o inverso. Você vai multiplicar o 4 vezes 5. Para você verificar se está correto, você pode contar o total, né, dessas plantações de árvores e verificar se estão corretos. Depois, você vai fazer a multiplicação. Então, você vai explicar aí como que você fez essa multiplicação. Qual número foi multiplicado por qual número, tá? Para ficar mais claro para vocês. Sim, C. E se fossem 12 linhas, aí você vai fazer o desenho no seu caderno, que eu acho muito importante você fazer o desenho para que você visualize de forma melhor essa multiplicação. Então, 12 linhas e 11 colunas. Você pode usar o exemplo da árvore também, da maçã, que eu já... E fazer a multiplicação depois. Lembre-se que se o 1 tá na casa da dezena, ele vale 10. Então, é como se você estivesse multiplicando 10 vezes o 5, 10 vezes o 2, o número que tiver ali no primeiro fator. E outra coisa que eu gostaria de dar a dica para vocês é de sempre fazer os cálculos utilizando, se você ainda não fixou muito bem qual que é o valor de determinado número, utilizar o quadro de posição, unidade, dezena, centena, porque você precisa saber quanto que vale aquele número dentro daquela posição. Né? Se ele está na posição, na última posição, ele vale a unidade. Se ele está depois, ele vale dezenas. Então, são grupos de 10. Então, você tem que ter com clareza para que você consiga desenvolver essa multiplicação. Porque senão o resultado dá errado. Vamos lá. Aí, eu coloquei na próxima atividade situações problemas. Então, faça a leitura com muita calma, pense, verifique o seu resultado, utilize desenhos, utilize tampinhas para contar, utilize lápis para contar, porque você vai precisar verificar se o seu resultado está correto. Então, a Vitória quer colar 28 adesivos, organizando-os em 4 fileiras. Então, você vai organizar 28 adesivos em 4 fileiras. E você vai verificar quantos adesivos vai ficar em cada fileira, tá? Então, se você tiver 28 tampinhas, 28 lápis ou 28 pedaços de papel, você consegue fazer essa atividade. Ou, se você quiser desenhar, você consegue desenhar e descobrir com quantos adesivos vai ficar em cada fileira aí. Na atividade 2, a Caterina fez cupcakes para vender e ela comprou cartelas de adesivo, né, como tá aí. E você vai fazer a multiplicação do que a gente acabou de aprender, né, relacionada aí à multiplicação retangular, na disposição retangular. Então, você vai contar quantas colunas tem e quantas linhas tem. E depois você vai fazer na malha quadriculada, igual você aprendeu no exemplo da página 79.
E coloquei a última atividade como o gráfico, né? Os gráficos mostram os 10 estados brasileiros que tem mais eleitores. Então, você vai descobrir aí qual que tem 10.000 eleitores. Então, nessa parte aqui de baixo, eu tenho o número dos estados, nome dos estados brasileiros. E aqui tem o número aqui de eleitores aqui do lado. Então, observem o gráfico e responda, né? Quantos estados já atingiram ou ultrapassaram aí 10 milhões de eleitores? Quantos que foram? 1, 3, 4, 6? Você vai marcar um X. Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me procurar, né? Mandar um e-mail, esclareça a sua dúvida via e-mail de qual caderno que você está com dúvida, qual que é o conteúdo, qual que é a atividade. E